As principais vantagens que eu vi no curso de estratégia realmente foram o banco de questões e o material que eu vi que era muito bom. Eu já fazia os simulados, mas quando eu realmente ouvi o banco de questão e, por exemplo, o LDI, eu falei, não, realmente é a melhor escolha. E eu me surpreendi ainda mais quando eu realmente tive acesso àquilo. Porque eu me lembro que quando eu estava fazendo as questões, eu podia colocar o filtro que eu queria, a escola que eu queria, o ano que eu queria. Eu fazia as provas antigas de uma maneira muito mais fácil, eu não tinha que estar correndo atrás de imprimir, de ficar fazendo lápis, eu já podia fazer pelo meu próprio computador. E aquilo facilitou muito meu estudo e reduziu diversas horas na minha caminhada. Meu nome é Cauã Barroso, eu tenho 20 anos de idade, sou de Fortaleza, no Ceará. Eu fiz diversos concursos militares esse ano. Principalmente eu fiz a ESA, a EFON, Escola Naval e a SpaceX. Estou aguardando o resultado da SpaceX e da ESA e fui aprovado na EFON e na Escola Naval. Tá, eu cresci em ambiente militar, meu pai ele é militar do Exército Brasileiro e eu estudei quando mais jovem no Colégio Militar de Fortaleza. Então lá eu já aprendi o afeto pela carreira militar e foi onde eu realmente construí essa vontade de ser um militar, né? Então já estou estudando há 3 anos para concurso militar, principalmente com foco na SpaceX e nessa jornada já colhi muitos frutos, também acabei não conseguindo ser aprovado em alguns, tive muitas falhas, mas graças a Deus está correndo tudo bem até então e tudo isso fruto de muito estudo, de muita dedicação. Eu já fui aprovado na ESA 2 vezes, estou aguardando esse ano ainda. Eu já fui aprovado na EFON também, é a segunda vez que estou sendo aprovado. E primeira vez sendo aprovado na Escola Naval. Meu foco é a SpaceX. Fazendo a SpaceX eu já tive algumas experiências, né? Eu faço desde 2020, que a minha primeira vez foi como treineiro, e depois no terceiro ano não estava muito bem preparado porque foi vindo da pandemia, então comecei a fazer cursinho presencial, fiz 2022, 2023 e esse ano. Infelizmente ano passado não consegui passar porque acabei não conseguindo passar o gabarito, me perdi no tempo no dia, e aí tive que ser resiliente no processo para poder chegar esse ano bem preparado para a prova. Principalmente por causa da influência do meu pai, né? Meu pai ele é sargento do Exército Brasileiro e eu sempre gostei muito do Exército em si, principalmente do Exército. Então eu queria muito ser um oficial do Exército Brasileiro. Então o caminho que eu escolhi trilhar foi a SpaceX e tenho diversos amigos lá, conheço muito a história da nossa arma principal, né? Que é o Exército, a Força Terrestre. Sempre foi meu sonho, né? Então desde então eu estou estudando muito para isso. A pandemia ela atrapalhou principalmente porque já era difícil de você manter a disciplina estudando antes dela. Agora nela, toda aquela problemática que teve, estudar se tornou muito difícil, né? Então eu saí da pandemia com uma defasagem muito grande. Então para poder correr atrás de tudo, para poder pegar o timing das provas foi bem complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, mas levou muito tempo, né? Então já estou há 3 anos nessa rotina de estudar para concurso. Eu tenho o sonho de conhecer o mundo inteiro, de, claro, ser uma boa pessoa, ser um grande militar e conhecer o mundo inteiro, né? Viajar todos os continentes e chegar ao fim da vida e olhar para trás e falar, eu vivi. Eu acho que eu ainda não tenho a independência que eu queria ter, eu ainda não tenho as condições que eu queria ter e espero que no futuro isso possa se realizar. Acredito que sim, porque o militarismo ele proporciona para você uma independência que talvez nenhuma outra profissão vai conseguir te proporcionar. Então você se torna uma pessoa mais disciplinada, você começa a correr atrás dos seus sonhos. Tudo aquilo que parecia difícil antes passa a se tornar um pouco mais fácil, porque você vê que você é capaz de cumprir aquilo, né? E desde a preparação para o concurso em si, isso já se mostra verdade. Então você vê uma prova difícil, mas você fala, eu sou capaz, basta estudar e fazer a minha parte. O meu maior medo é justamente não conseguir chegar ao fim da minha vida e olhar para trás e falar, eu vivi. Tenho medo de não viver e aproveitar ao máximo essa vida. A minha família foi fundamental para mim, toda a minha preparação, porque ao longo da preparação eu tive algumas complicações, não consegui ser aprovado, passei por algumas frustrações e mesmo assim eles não pararam de me apoiar, de ser o meu ombro amigo. Então eles foram fundamentais para falar, mantém, vai firme que uma hora vai chegar e vai dar certo. E eu atribuo muito a eles o sucesso que graças a Deus eu estou conseguindo alcançar hoje. Tive
Na verdade, não tive vontade de desistir, mas muitas vezes eu sentia uma dificuldade muito grande. Mas por causa deles e também essa vontade de querer cumprir o meu sonho, de querer ter uma boa vida e dar o máximo de mim, fez com que eu sobrepujasse todas as dificuldades. Sim, eu sempre olhava para o futuro e via que valeria a pena. Então, todo aquele esforço, toda aquela dificuldade, tudo aquilo, algum dia iria valer a pena. Porque nada que realmente é bom é por acaso, né? Tudo exige um sacrifício. Então, eu sempre me prendi a isso. Se eu quero realmente chegar a uma coisa grande, eu vou ter que lutar muito para aquilo, né? Porque tem aquele ditado, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, eu sempre me baseei muito nisso e foi o que eu me baseei para poder seguir. Eu sacrifiquei muitos momentos de lazer, sobretudo no momento da juventude, né? A juventude é um momento da nossa vida que a gente quer aproveitar muito, mas a gente tem que fazer sacrifício, entender que é por uma coisa maior. Então, muitas vezes eu deixei de aproveitar, deixei de ter redes sociais para poder focar no meu estudo. Eu acho que a vida militar ela proporciona uma estabilidade, mas não somente isso, porque a gente vê muitas pessoas falando sobre estabilidade, mas não é somente isso, né? A vida militar ela é uma coisa que vai fazer você realmente viver muitos desafios e vencê-los. Por exemplo, não é em qualquer serviço que você vai fazer hoje em dia que você vai ter uma demanda do seu físico muito grande, né? Então na carreira militar você vai ter que trabalhar muito seu físico, você vai desenvolver muitas virtudes, por exemplo, disciplina, força de vontade, determinação. Então tudo isso somente a vida militar vai poder realmente ser consistente para fazer você ser aquilo que você quer ser, né? Então hoje em dia as pessoas querem muitas alternativas, não vale a pena, mas concurso vale sim muito a pena, sobretudo os concursos militares, porque você realmente vai crescer como pessoa. A maior parte dos meus amigos, eles veem com muita admiração essa carreira militar. Tanto os que são militares, obviamente, quanto os que não são. Então eles veem que realmente demanda muito esforço, que tem que se dedicar bastante para poder ser militar e fazer muito sacrifício acima de tudo. Então eles vêm aqui e falam, realmente é uma coisa que é para quem realmente quer e vale muito a pena. Eu, além de fazer eu fazia curso presencial, né? E no curso presencial eu sempre via muitos alunos utilizando tanto o material do curso presencial quanto o material de estratégia. Então, eles sempre faziam a junção das duas ferramentas. Então, observando aquilo ali, eu vi, vou tentar então. E aí eu comecei a procurar um pouco mais sobre estratégia. Pela primeira vez eu vi então os simulados gratuitos e comecei a fazer os simulados gratuitos e comecei a ver que tinha muita gente que fazia aqueles simulados, pessoas de todo o Brasil, e aquilo me despertou uma vontade muito grande. Então, se tem muita gente do Brasil fazendo esses simulados, então eu tenho que ir bem nele para poder ver como é que eu tô frente aos outros candidatos, né? E eu comecei a me dedicar para aqueles simulados e comecei a ver os conteúdos de estratégia, as aulas, a resolução de questão, todo o material gratuito. Até que então eu comecei a usar o curso mesmo. Toda não, foi a partir do ano passado. 2022 eu fiz somente pelo presencial, mas eu fazia os simulados gratuitos de estratégia, e a partir do ano passado eu já comecei a utilizar o material mesmo. Eu acho que a estratégia daria conta. Hoje em dia muita gente tem dúvida quanto a estudar por EAD, mas eu acho que é muito válido, sobretudo pela facilidade que te proporciona. Você estudando em casa de maneira remota, vai ser muito mais fácil para você criar o seu horário, para você estudar aquilo que você tem com mais dificuldade e realmente adaptar a sua rotina ao que você quer, à sua demanda. Então eu acho que é muito justo você utilizar o estratégia para a sua preparação, porque ele te proporciona mais essa possibilidade de se desenvolver verdadeiramente de acordo com a sua necessidade, e não realmente só em função do horário, do cursinho, etc. No começo eu tinha muita dificuldade para poder manter a disciplina de estudar. Então, quando você sai da escola para você começar de uma maneira assim abrupta a estudar pelo EAD, é muito difícil. Então, quando eu comecei a estudar por cursinho presencial, eu criei a rotina de estudar, de me dedicar. E então, conheci o estratégia e eu comecei a ver que, para mim, seria útil unir o curso presencial ao estratégia, porque eu acho que eu iria desenvolver muito. Eu acho que
o online proporciona exatamente a possibilidade de fazer aquilo que você precisa mais, né? Então, quando a gente está estudando para concursos militares, que existem matérias que você vai ter mais dificuldade do que outras, é válido que você realmente possa manipular as coisas a seu favor. Então, você criar o seu próprio PDF, você criar a sua lista, o seu próprio simulado, você ir nas matérias com mais dificuldade. E o curso online ele proporciona, por exemplo, 2 professores diferentes, com materiais diferentes, tanto PDF quanto LDI. Então, você tem uma gama de serviços muito maiores para você poder realmente se desenvolver mais. Então, eu acho que o curso online ele proporciona muito mais isso. Esse ano eu me ative mais a minha estratégia de prova. Então, não foi somente aquilo que eu estudei que eu tinha que realmente aplicar no dia da prova, mas também saber como fazer a prova, né? Então, eu ter a noção de tempo, eu ter a noção de quantas questões eu tenho que fazer e já estar preparado para o nível de questão, foi algo que realmente mudou tudo, né? Então, esse ano sobrou muito tempo para poder fazer as outras questões mais difíceis, eu tive uma facilidade maior de saber, pô, esse item aqui eu posso eliminar, esse outro item aqui não, vou ter que trabalhar mais. Então, isso me ajudou bastante. A minha maior diferença realmente foi isso, saber como fazer a prova e foi o diferencial total. Sim, aprendi muito com o Ismael, sobretudo, realmente como fazer a estratégia de prova, sobre como eu tenho que lidar com algumas questões. Por exemplo, a questão difícil, o peso dela é o mesmo da questão mais fácil. Então eu tenho que saber pesar o que eu vou fazer no dia da prova. Eu tenho que fazer mais questões, então realmente vou focar mais nisso. Então essa estratégia de prova realmente tem fundamento sim que eu tirei do estratégia. Eu senti muita alegria em ver que realmente eu estava preparado para fazer as questões da prova. Porque já aconteceu no início, né, de eu abrir a prova e não saber fazer nada. E bater aquele desespero. Então, quando você passa por esse momento de angústia e mais na frente você vê que você passou por cima daquilo, é uma alegria muito grande. Então, esse ano, olhar para as provas e ver eu sou capaz de fazer isso, que era algo que antes parecia impossível, foi muito satisfatório. Cada aprovação minha foi uma sensação diferente, porque elas aconteceram em circunstâncias diferentes. A minha primeira aprovação foi na ESA, e foi sem igual a minha primeira aprovação. Depois eu fui aprovado na EFON, que era uma prova que pra mim era uma prova muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade em exatas, mas eu consegui ser aprovado. Aí, ano passado eu fui terceiro lugar da ESA novamente, fui aprovado na ESA novamente, fui terceiro lugar, eu nunca esperava que ia ter um resultado tão magnífico como esse. E esse ano eu fui aprovado na Escola Naval. Ano passado eu também tinha feito ela e foi muito difícil, foi uma prova que eu falei assim, é impossível. Mas graças a Deus esse ano eu consegui, fruto de muita dedicação e muito esforço. E a sensação era maravilhosa, então, sobretudo quando eu passei na Escola Naval eu falei, pô, se eu fui aprovado nessa aqui, agora então o céu é o limite, vou ter que me dedicar mais ainda, eu sei que eu sou capaz. Claro, sempre com o pé no chão, com muita humildade, mas estudando muito e vendo que eu tava colhendo tudo aquilo que eu tava plantando. Então era uma satisfação enorme cada aprovação e eu lembro com muito carinho de cada uma. Eu fiz a ESA esse ano, já a terceira vez que eu tô fazendo, na verdade a quarta que eu tô fazendo ela, já fui aprovado 2 vezes. E esse ano, assim que eu abri a prova, eu já tive aquele susto, aquele baque, né? E eu tava me cobrando muito pra ir bem nessa prova, porque ela era uma semana antes da SpaceX, então, pô, tinha que ir bem. Só que quando eu já vi que foi muito difícil, eu falei, pô, tenho que ver como é que o pessoal vai falar, como é que eles vão agir em relação a essa prova. E eu gostei do meu resultado até, eu consegui ir bem, eu consegui desenvolver bem. Claro que não tão bem como foi das outras vezes, mas olhando para o nível da prova, olhando para como a prova foi, eu sinto que eu realmente fui bem e fiz o que tinha que fazer. Aí quem não era aluno de estratégia realmente vai ter um pouco de dificuldade, né? Porque, como eu sempre falo, quando a gente vai estudar para uma prova, a gente tem que nivelar por cima. E eu sempre sentia que o simulado de estratégia era muito acima. Então, eu estava para a SpaceX, fazendo o simulado da SpaceX, eu sentia que era um nível assim, um nível AFA um pouco, talvez. E quando eu chegava na prova, eu já estava preparado. Se viesse mais difícil, eu estava preparado realmente para o pior cenário. E na ESA não foi diferente. Então, eu vejo que quem era aluno do estratégia já estava preparado. Que é que viesse ali, ia dar certo. Eu senti. A prova da ESA, ela realmente seria uma boa revisão e um bom teste para poder fazer a SpaceX. Ela é um nível um pouco abaixo, mas ainda assim tem muitas questões boas. Então, eu sempre começo fazendo por história e geografia, que são as matérias que têm mais facilidade. E a primeira questão que eu vi era uma questão que eu não sabia, então já bateu o desespero.
Mas aí mantive a calma, fui resiliente e continuei fazendo as questões. Fiz a redação no tempo hábil, quando eu cheguei para poder fazer a prova de matemática que as coisas começaram a complicar, porque a prova estava muito mais difícil. Aí já bate aquele desespero. A SpaceX daqui a uma semana, que é um nível acima. Então como é que vai ser isso, né? Mas, mesma estratégia, mantive a calma, vamos tentar fazer o máximo de questão. E pouco a pouco as questões foram saindo, e isso é uma dica valiosa, mantenha calma na hora de fazer um simulado, uma prova, principalmente sua prova. E as questões começaram a sair, e outras que não estavam com tanto tempo, eu conseguia saber o que fazer, o caminho mais fácil, e isso reduziu o tempo que eu colocava na prova, e no final das contas acabou me deixando alerta para a SpaceX da outra semana, né? Então se a ESA foi difícil assim, o que é que eu vou esperar para a SpaceX? E aí eu abri meus olhos, e graças a Deus eu cheguei realmente preparado para a prova. Não, nunca cheguei a usar, mas eu sempre realmente acompanhava o que os professores falavam, né? Sobretudo na véspera de prova, porque é interessante que se veja a véspera de prova, não só realmente para revisar os conteúdos, mas para ouvir uma mensagem ali de motivação, né? Porque a gente precisa ouvir isso e a gente vai lembrar disso no dia da prova. Eu acho que é fundamental mesmo. Então eu ouvia lá os conselheiros do Ismael, do Thiago Limeira, que eu lembro que eles fizeram a revisão também, e mantive a calma e conseguiu. E consegui, né? Deu certo. Deu pra fazer muitas questões, deu pra colocar tudo dentro do limite ali e conseguir um bom resultado. A minha família ficou muito feliz pelos meus resultados, né? Então, eles já me apoiavam há muito tempo, já estavam sempre ali comigo, então, acompanhando sempre nos bastidores, eles falaram, não, realmente parabéns, me parabenizaram muito, me apoiaram muito e viram que realmente deu certo. E começaram a sempre me ajudar nos outros processos, né? Foi muito bacana ver, né? Porque é bom quando você recebe o apoio, mas também quando você retorna. Mãe, pai, consegui ser aprovado, consegui, meu nome tá aqui na lista, ó, pode ver, e você enviar, o orgulho é muito grande. Sim, eu fazia parte do grupo do SOB da SpaceX, e lá a gente sempre trocava mensagem, sempre estava trocando mensagem de apoio, boa prova pessoal, a gente recebia mensagem dos professores, e isso foi fundamental para realmente manter a calma no dia da prova, né? Quando você conversa com a galera que está com você ali, na mesma situação, você compartilha experiências, você tira dúvidas, você fala, pô, tô nervoso com isso, o outro vai falar que também tá, e vocês vão trocar mensagem, interação, e isso realmente vai fazer a diferença. E pra mim fez, né? Eu escolhi o Estratégia porque eu acredito que seja realmente o curso mais completo. E em função das videoaulas, em função do LDI, que é fenomenal, o banco de questões, as questões que são inéditas, eu acho que esse realmente é o principal diferencial. Então, quando eu fazia os simulados gratuitos, eu podia ter uma impressão de como era o curso. Eu não ficava realmente vendo só por fora, eu realmente podia ver como era o curso. Então, antes de realmente ser um participante da plataforma, eu via de maneira gratuita como é que era o curso. E aquilo eu pude ver como realmente era o trabalho do pessoal de estratégia e realmente vi assim, constatei, é a melhor escolha que eu vou poder fazer e foi o que eu fiz, né? Acabei entrando na estratégia e utilizando o material e não me arrependo. E eu tive muitos avanços, eu atribuo principalmente ao banco de questão que me ajudou muito na preparação de todas as matérias, porque aquilo me ajudou a criar uma resistência a fazer muita questão, me liberou do cansaço, então eu consegui fazer muitas questões, já estava preparado realmente para o que estava por vir. Eu não faço a mínima ideia de quantas questões eu fiz, mas fiz muitas mesmo. Tanto de português quanto de matemática, fora as que eu fazia dos simulados, fiz muita questão. As principais vantagens que eu vi no curso de estratégia realmente foram o banco de questões e o material que eu vi que era muito bom. Eu já fazia os simulados, mas quando eu realmente ouvi o banco de questão e, por exemplo, o LDI, eu falei, não, realmente é a melhor escolha. E eu me surpreendi ainda mais quando eu realmente tive acesso àquilo. Porque eu me lembro que quando eu estava fazendo as questões, eu podia colocar o filtro que eu queria, a escola que eu queria, o ano que eu queria. Eu fazia as provas antigas de uma maneira muito mais fácil, eu não tinha que estar correndo atrás de imprimir, de ficar fazendo lápis, eu já podia fazer pelo meu próprio computador. E aquilo facilitou muito o meu estudo e reduziu diversas horas na minha caminhada. A experiência de vir aqui para o Baile dos Primeiros é fenomenal. Realmente, nunca imaginei que eu iria estar aqui e é uma experiência muito bacana. Você estar diante de pessoas que são as mais bem classificadas no concurso
e pessoas das diversas idades, dos diversos lugares do Brasil. E realmente nunca imaginei que eu iria ter essa experiência, né? E isso me deixa muito feliz, né? Até porque eu nunca vi nenhum outro cursinho, nenhuma outra instituição realmente fazer isso para os seus alunos, para os seus membros, então isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu me lembro no dia que eu recebi o convite para poder participar, foi um dia ali que eu tava, um pouco triste, aí eu recebi o convite e falei, obrigado meu Deus, e agradeci muito. E celebrei, já falei, mãe, pai, acordei cedo no outro dia e falei, mãe, pai, vou pra São Paulo, vou pro Baile dos Primeiros, que foi realmente algo que eu sempre via pelo Instagram, sempre via pelo YouTube, e parecia algo muito distante. E hoje tá aqui é uma sensação que eu não posso descrever bem. Meus pais apoiaram bastante, eles acharam muito bacana a ideia, e, tipo, me apoiaram em todo momento, me levaram no aeroporto, cuidaram de tudo para poder estar aqui, questão de investimento e tudo mais, e foi fenomenal. Porque no dia que eu recebi eu tive um problema lá na seleção da Marinha e acabei, já estava ali meio preocupado e tudo mais, mas eu falei, não, tudo bem, é isso daí, focar nas próximas etapas, focar no concurso realmente que eu quero. E eu recebi o convite e foi um momento muito especial, né? Porque consegui realmente ter um momento de felicidade, meio aquilo tudo. Se o Estratégia fosse uma pessoa, eu diria muito obrigado, porque realmente fez parte da minha jornada e me ajudou muito em diversas situações que eu imaginava que eu não iria ter apoio, mas que eu realmente tive. Não esperaria isso em outras situações, mas eu realmente tive o apoio tanto dos professores quanto dos outros alunos e foi uma experiência muito bacana. Escolher 2 professores é uma escolha difícil, né? Em meio a tantos professores que são ótimos. Mas eu escolheria o Thiago Amena, que foi um ótimo professor de português, e o Ismael. Acredito que meu maior problema antes era o meu direcionamento, a forma como eu iria estudar, como estudar, porque realmente não é só você estudar para o concurso, é como estudar para o concurso. Porque os concursos militares, via de regra, eles têm uma data limite para você fazer. Então você tem que ter uma idade certa para poder fazer aquele concurso. Se estourar a sua idade, você realmente já não pode fazer mais. Então eu tinha que me ater muito ao tempo. Então tinha que saber como estudar realmente para não cansar também muito, não ficar muito tempo estudando. Então o Estratégia me ajudou nisso, a ter esse direcionamento, a economizar as horas de estudo, a aproveitar mais o meu descanso, a realmente focar nas minhas dificuldades. E foi realmente crucial para o meu desenvolvimento, esse direcionamento que eu tive para o concurso. Antes o meu estudo era desorganizado porque ele não tinha realmente um fundamento. Eu ficava sempre no mesmo ponto, eu não conseguia evoluir. Então eu tinha uma dificuldade na matéria e não conseguia progredir nela. Eu não sabia realmente o que fazer e como fazer. Então depois disso eu realmente consegui criar uma teoria, uma base boa teórica, fazer as questões e bons resumos. E isso foi fundamental. Eu considero que o preço do Estratégia é muito justo. Hoje em dia, se a gente for analisar os preços do mercado, que você vai pagar numa escola, por exemplo, tem escola que a mensalidade chega a ser realmente R$1.000. Então, aqui no Estratégia você vai pagar ali um valor realmente muito acessível por um curso de qualidade, por um material muito bom. E se você conseguir pegar numa promoção, às vezes tem dobradinha, você consegue pegar 2 pacotes, vale muito a pena. Eu diria que nessa jornada de preparação para concurso você vai passar por muita dificuldade, mas eu digo que não desista, porque realmente aquela frase, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então se dedique o máximo, entregue tudo de si, não descanse enquanto não alcance e fé na missão, vai dar tudo certo.